Boa noite, meu nome é Johnny, eu faço parte do grupo 5 junto com o Bruno Marques e a gente vai apresentar o subprojeto 2, que aborda os assuntos critérios de estabilidade de Next, margem de fase, margem de ganho, controlador por avanço de fase, controlador por atraso de fase, controlador avanço e atraso. Tá. O critério de Next, ele nos diz que os polos da função de malha fechada são os zeros da função de malha aberta mais 1, que é o denominador da nossa função de malha fechada. A gente pode ver aqui o sistema genérico, a função em malha fechada, a função em malha aberta, a nossa função em malha aberta mais 1 é o denominador do nosso polo em malha fechada. O princípio do argumento de Next nos diz que n é igual a z menos p, onde p é o número de polos da nossa função de malha aberta no semiplano direito, z é o número de zeros da nossa função de malha aberta mais 1 no semiplano direito, ou seja, o número de polos da nossa função de malha fechada no semiplano direito, e n é o número de envolvimentos da nossa função de malha aberta nos pontos j ômega, que o quanto de envolvimento, né, ela faz em menos 1. Ela é positiva se girar no sentido horário e negativa se girar no sentido anti-horário. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é o 10 sobre s mais 2 ao quadrado. A gente tem as duas raízes em menos 2 e a gente tem esse diagrama de Next aqui traçado. O diagrama de Next a gente traça, como falou no slide anterior, né, você pega a função de malha aberta mais 1, a gente pode tirar esse menos 1, então em vez dele envolver 0, ele vai envolver o menos 1. Aí a gente pega a função de malha aberta mais 1 e vai substituindo os valores de j ômega para fazer esse traçado aqui. Se ele envolver um 0, a gente muda o sentido do traçado, né, que ele está horário, então ele está positivo. Como podemos conferir no diagrama, n é igual a 0, pois não envolve nenhum polo e nenhum zero. P é 0, pois todos os polos da função estão no semiplano esquerdo do gráfico. Não tem nenhum polo no semiplano direito, nem dentro do envoltório. E z é igual a 0, pois não existe zeros na nossa função gm mais 1, nesse exemplo, né, do 10 sobre s mais 2 ao quadrado. Portanto, podemos concluir que o sistema é estável para o ganho k igual a 1. A gente pode conferir graficamente, né, a nossa estabilidade do sistema. A gente pode conferir pela formulazinha de que é o nz, n que é igual a z menos p, z que é igual a n mais p, e z 0 mais 0, que dá 0. Aí para o sistema ser estável, o nosso z ele tem que ser 0. Aqui eu só tracei, fui variando o ganho, né? A gente pode ver que o diagrama de Next ele vai engordando e vai chegando perto aqui do menos 1. Quando ele começa a envolver o menos 1, é o ganho máximo que a gente pode dar no sistema antes que ele seja instável. Basicamente, o critério de Next ele nos permite analisar a estabilidade do sistema em malha fechada, olhando para a equação de malha aberta. Né? E a gente pode concluir o ganho que o sistema pode ter antes dele se tornar instável. Tá, margem de fase e margem de ganho. A margem de ganho a gente traça da seguinte forma: a gente pega um sistema, traça o gráfico de Bode. Na curva de fase, quando ela bate em 180, a gente sobe numa linha vertical até a nossa curva de ganho, de magnitude, né? Nossa curva de magnitude. Quando ela traçar essa curva de magnitude, você tem um ponto ali, e a distância daquele ponto até o 0 dB é a nossa margem de ganho. A margem de fase é quando a curva de magnitude traço 0, a gente desce numa linha vertical até a curva de fase, traça o ponto onde ela cruzar, e a distância daquele ponto traçado até os 180 graus no nosso gráfico de fase é a nossa margem de fase. Aqui eu fiz o exemplo, mesmo anterior, só tracei o Bode para ele, no MATLAB. A gente pode ver, magnitude 0, desce, traça o ponto, essa distância aqui é o nosso margem de fase. Aí a gente pega a curva aqui de fase, bate 180, sobe, traça o ponto aqui, essa distância do 0 até esse ponto é a nossa margem de ganho, que é 16 dB, e a nossa margem de fase 115 que dá o 0,8 radianos por segundo, 115 graus. Para o nosso sistema ele ser estável, a nossa margem de ganho e a nossa margem de fase elas têm que ser positivas. A partir do momento que elas são negativas, o nosso sistema é instável. Aqui eu estou ilustrando o diagrama de Bode, né, daquele exemplo, do mesmo que eu apresentei no slide anterior, só que variando o ganho. Ele não muda a curva de fase porque eu fiz sobre o sistema de malha aberta. Então, variando o ganho, a gente pode ver que nosso gráfico de magnitude vai subindo, né? E vai diminuindo o ganho, a margem de fase e a margem de ganho, até um ponto em que a margem de ganho ela é 0 e a margem de fase é menos 180. Nesse ponto, é o K máximo que a gente pode atribuir ao sistema para ele se tornar instável, né? A partir daí ele é instável. Aí a gente pode ver aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui com essa margem de fase e essa margem de ganho aqui. Conforme o sistema vai subindo, isso aqui vai diminuindo e isso aqui vai diminuindo. Em projeto de compensadores de atraso de fase, o controlador vai apresentar essa configuração. Essa configuração vai ser adicionada ao sistema. Ele minimiza o erro em regime permanente, utilizando apenas elementos passivos, como resistores, capacitores e indutores, e as vantagens deles são a melhora do erro estático, aumentando o ganho em baixas frequências. Quanto maior o ganho de posição, de velocidade e aceleração, menor será o erro. E ele aumenta a margem de fase para ajustar a resposta transitória. Aqui nós temos os procedimentos para o projeto do controlador de atraso de fase. Ele apresenta um passo a passo de 6 itens que devem ser seguidos. Bom, agora nós vamos aplicar essa metodologia a um exemplo.
primeiro passo é ajustar o valor do ganho para atender às especificações do erro estacionário e traçar o gráfico de Bode para esse novo ganho de K. No exemplo, projetando um compensador que forneça uma melhora de 10 vezes no erro em regime estacionário para um sobressinal de 10% para o seguinte sistema. Esse é o sistema, o primeiro bloco se refere ao compensador, o restante se refere à planta. Para um sobressinal de 10%, nós temos um coeficiente de amortecimento de 0,59 e uma margem de fase de 58,51 graus. Essa margem é muito importante porque a gente vai usá-la agora. Com essa margem de 58,51 graus, exatamente nesse ponto, a gente sobe para margem de ganho. Essa margem de ganho está em decibéis, a gente precisa converter para um valor do tempo. 55 decibéis equivale a um ganho de aproximadamente 582. Inserindo este ganho à planta, nós teremos aqui a curva compensada está em laranja e a curva original está em azul. Notamos que ela subiu e agora passa pelo zero. Agora vamos melhorar o erro estacionário em 10 vezes. A curva verde refere-se ao erro estacionário melhorado em 10 vezes. Seguindo agora, vamos determinar a frequência onde a margem de fase é de 5 a 12 graus maior que a resposta transitória desejada. Para essa nova margem de fase, teremos que modificar a curva verde para que ela passe pelos pontos desejados na linha de cor roxa. Nesse caso aqui, essa linha verde vai ter que descer até a linha roxa, inserindo polos e zeros e entortando a curva. O terceiro passo agora é desenhar as assíntotas de altas frequências para a curva de módulo na mesma magnitude que a curva do gráfico de Bode apresenta para a frequência encontrada no tópico 2, porém negativa. O quarto passo é selecionar a frequência de corte superior do compensador uma década abaixo da frequência encontrada no tópico 2. Adicione-se então um zero ao compensador em menos 23,8 decibéis, uma década antes. No caso aqui, essa verde está passando em mais 23, a gente tem que adicionar uma em menos 23,8. Quinto passo é selecionar a cinta de baixa frequência em 0 dB e conectar a cinta de altas frequências no ponto de frequência de corte encontrado no tópico 4, com uma reta de menos 20 dB por década. Aí, a localização do polo e do zero do compensador vai ser dada no traçado das assíntotas. Aqui nós temos a localização do zero, que vai entortar a curva, e a localização do polo. A do zero está em menos 0,05 e a do polo em menos 0,88. Então temos a curva final modificada com o compensador. Essa é a curva final. E o último passo é ajustar o ganho do compensador para se ter um ganho unitário e assim não modificar o ganho encontrado no tópico 1. Bom, seguindo nós temos os compensadores por avanço de fase. Ele modifica o transitório, aumentando a banda passante através do aumento da frequência do cruzamento. E ele resulta em um menor sobressinal e um tempo de pico menor. Lembrando que o atraso de fase minimizava o erro em regime permanente. Na parte de projeto de compensador de avanço de fase, nós temos 9 passos a seguir. O primeiro, determinar a banda passante em malha fechada para atender os requisitos temporais. O segundo, ajustar o ganho K e ter um resultado em regime permanente. O terceiro é traçar o diagrama de Bode para esse novo K e encontrar a margem de fase do sistema não compensado. O quarto é calcular a contribuição necessária do compensador. O quinto é determinar o valor do beta com base na contribuição de fase. O sexto é determinar a magnitude compensador do pico na curva de fase. O sétimo é determinar a nova frequência de margem de fase, onde o sistema passa pela magnitude encontrada no sexto passo. O oitavo é projetar as frequências de corte do compensador para avanço de fase. E 9 é verificar se os requisitos foram atendidos. Se não foram atendidos, tem que reiniciar o projeto novamente. E aqui nós temos o compensador de avanço e atraso de fase. Ele melhora a resposta transitória e o erro em regime permanente. E a parte do projeto deles segue o mesmo padrão dos outros dois, só que esse, ao contrário dos outros dois que eram mais simples, esse aqui leva um pouco mais de tempo porque tem mais algumas etapas a mais para se fazer.